Por quê? Porque é um tiro recreativo, é um tiro para diversão, certo? Se fosse guerra, se fosse caça, se fosse um campeonato de tiro esportivo, aí existe regra, meu amigo. Mas para tiro de diversão, não existe regra. Se o cara quer atirar 500 metros, ele vai gastar meia lata de chumbinho para acertar um disparo, cara, deixa o cara ser feliz. Falando que você pode usar estativa, você não pode. Ah, você pode atirar 500 metros, você não pode. Vamos parar com isso. Você pode caçar fruta, você não pode. E aí pessoal, beleza? Victor, canal Victor Tiro de Pressão. E hoje o vídeo é um pouco diferente, eu vim bater um papo com vocês aí, vocês podem ver, né? Eu estou desarmado, não tem carabina, não tem alvos, não tem chumbinhos hoje. Mas eu queria comentar um assunto muito importante que veio à tona aí nessas últimas semanas, gerou um pouco de polêmica, um pouco de discussão, uma treta aí entre youtubers, né? Mas eu acho que vale a pena comentar, tá? Contextualizando, né? Pessoal, como que vocês acham que surgiu as armas de fogo, as armas de pressão, o tiro, né, de modo geral? A principal origem disso, são duas principais origens, vamos dizer assim, de que surgiu da necessidade do homem. Primeiro, a questão de defesa e ataque em conflitos, né, e aí entendidos como guerras, conflitos regionais. Então, da necessidade de ter um instrumento de defesa e de ataque, surgiu ali a necessidade da existência de armas, de carabinas, de rifles, de fuzis. Segundo, a obtenção de alimento, de comida, né, ou seja, a caça. Tá? Então, eu acho que é consenso e até intuitivo, né, dessas duas necessidades que deram origem à criação de diversos tipos de armas, né? Conflitos entre os seres humanos e obtenção de comida, né? Agora eu te convido a imaginar junto comigo aqui. Imagina que você está treinando pessoas para uma guerra, né? E aí treinando essas pessoas com uma arma de fogo, ou uma arma que foi desenvolvida que a pessoa nunca pegou numa arma de fogo e ela precisa treinar para uma guerra, para um conflito, né? Você que já viu alguns filmes americanos, principalmente os filmes americanos, que são uma cultura muito desenvolvida na questão de armas, é o que? Quando você tem um personagem no filme que precisa ensinar outra pessoa a atirar, o que esse personagem faz? Ele pega o que a maioria de nós fazemos. Ele pega uma latinha de metal, coloca em cima de uma pedra e fala com a pessoa, ó, mira nessa latinha e atira nessa latinha. Né? Ele pega uma garrafa de vidro, coloca em cima do moeirão de uma cerca e fala com essa pessoa, mira naquela garrafa de vidro e tenta acertar ela, certo? Então, quando as pessoas se preparavam para um conflito, para uma guerra, o que elas faziam? Elas faziam alvos dos mais diversos, né? E posicionava lá e falava, agora você vai treinar, atirar nesse alvo, tá? Para poder você ser capacitado para atirar num inimigo numa guerra. Essa é a lógica da coisa, né? E esse aprender atirando em latinha acaba sendo muito prazeroso. E é daí que surgiu o tiro recreativo, certo? Dentro dessa necessidade, ó, a pessoa treinar para caçar, a pessoa treinar para um conflito armado. Nesse treinamento surgiu o quê? Esse tiro informal, esse tiro que é feito com o objetivo de treinamento, mas acaba gerando diversão, certo? E desse tiro de diversão, né, obviamente, vai surgir uma outra ramificação do tiro, né, sem ser para caça, sem ser para conflito, sem ser por diversão, que é o tiro esportivo. Por que surge daí o tiro esportivo? Daquela necessidade do ser humano de dizer assim, olha, eu acerto aquele alvo melhor do que você. Quem já passou por isso? Aí eu sou melhor de tiro do que você. Certo? Ó, vamos colocar aquela latinha lá e vamos ver quem acerta primeiro. Ou seja, dessa vontade do ser humano de competir para ver quem é o melhor no tiro. Certo? Então daí cria-se regras, né, para exatamente ver quem é melhor no tiro. E daí surge essa ramificação do tiro esportivo. Certo? Pessoal, não estou dando aula de história, tá? Não sou profissional dessa área, eu estou acompanhando um raciocínio lógico do desenvolvimento da sociedade, né, dentro do contexto do tiro. Certo? E aí, pessoal, o que a gente vê é o quê? Voltando para o tiro de diversão, né? Então, a principal origem do tiro de diversão, o tiro recreativo, vem de treinamento para aquelas duas finalidades principais, seja a caça, seja o conflito armado. Então o tiro de diversão, pessoal, ele não tem regra. Ele não tem regra. As regras surgiram quando eu fui fazer desse tiro de diversão uma forma de competição entre pessoas para ver quem atira melhor. Aí eu preciso de regra. Então você vai praticar uma modalidade de tiro a 25 metros, para você competir com uma pessoa, existe um regulamento, uma regra para o tiro esportivo, né, que diz, você tem que se posicionar a 25 metros, você tem que utilizar um apoio assim, um apoio assado, né? Então para o tiro esportivo tem regra. Para a guerra também costuma ter regra, tá? Então, para os conflitos armados existem convenções internacionais que ditam algumas regras para a guerra, né? A caça também tem a legislação de cada local, né? Igual no Brasil nós temos uma legislação altamente restritiva na questão de caça, mas também existe a regra. Mas para o tiro informal, para tirar em latinha, gente, não tem regra, certo? E daí que surgiu essa treta nesses últimos dias, né? Uma pessoa quer criar uma regra, né, que a outra
não consegue acertar a 500 metros com a carabina de pressão. Gente, de onde que a pessoa vira, né, e cria uma regra, fala, ó, não, você não pode atirar a longa distância com a carabina de pressão 500 metros não, porque isso é impossível, isso não existe. E aí assim, você vê um lado, um atirador que fala isso porque ele acredita nisso, e ele quer fazer com que todas as outras pessoas acreditem nisso. Não, é impossível, é impossível. A gente vê um outro atirador que tenta utilizar de vários recursos técnicos, científicos, para justificar que um tiro de longa distância é impossível, que o tiro até chega lá, mas você não tem precisão, você não, pode ser que você acerte, pode ser que você não acerte, né? E cria uma tensão no sentido de que não vale a pena você praticar atirar a longa distância, né? E enquanto isso você tem um atirador que simplesmente pega a sua carabina, põe um alvo a 500 metros, mira 500 metros e atira até acertar e sai feliz da vida, certo? Então assim, é impressionante isso, de fato me gera uma estranheza e de certa forma dá vontade até de rir, né, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né, que se deixam limitar, né, a preconceitos e tentam difundir esses preconceitos como esse. Não vale a pena atirar a longa distância com a carabina de pressão, né, a 500 metros é muito longe para você tentar acertar um alvo com a carabina de pressão. Por quê? Aonde que está escrita essa regra? Aonde? É o quê? Qual confederação de tiro esportivo que fala isso, que você não pode atirar a longa distância? Qual o tratado internacional de guerra que fala que você não pode atirar com a carabina de pressão a longa distância? Qual a legislação contra a caça que fala que você não pode atirar brincando a longa distância com a carabina de pressão a 500 metros? Não existe. Por quê? Porque é um tiro recreativo, é um tiro para diversão, certo? Se fosse guerra, se fosse caça, se fosse um campeonato de tiro esportivo, aí existe regra, meu amigo. Mas para tiro de diversão, não existe regra. Se o cara quer atirar 500 metros, ele vai gastar meia lata de chumbinho para acertar um disparo, cara, deixa o cara ser feliz. Pessoal, vamos parar de ficar cagando regra para as outras pessoas. Não, pode fazer assim. Não, assim não pode fazer. Como assim? O cara não tá fazendo mal para ninguém, o cara tá se divertindo, o cara tá com a carabina que ele comprou, com o chumbinho que ele comprou, ele tá tirando num lugar seguro, não tem ninguém na reta. Deixa o cara ser feliz. Vamos parar. Então, você que é espectador, para de ficar dando audiência para esse tipo de pessoa que fica cagando regra para você, falando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, tirando a sua liberdade. Gente, uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem é liberdade. Desde que ele não esteja atrapalhando a liberdade da outra pessoa, ele pode fazer o que ele quer. Desde que ele não esteja descumprindo a lei, ele pode fazer o que ele quer. Certo? Então, vamos parar de dar audiência para essa galera que fica cagando regra, falando que você pode usar estativa, você não pode. Você pode atirar 500 metros, você não pode. Vamos parar com isso. Você pode caçar fruta, você não pode. Tá? Pessoal, vamos ter consciência em quem que você está dando seu like, quem que você está dando sua visualização no YouTube. Beleza? Então, espero que esse vídeo possa abrir sua mente para refletir sobre isso. Tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!